Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso treinamento da Pentest 002, começando aqui a nossa lição 17, comunicação durante o processo de Pentest. E vamos lá para os nossos objetivos, que são identificar o caminho de comunicação e listar as partes interessadas essenciais, que incluem os contatos primários, técnicos e de emergência, distinguir gatilhos de comunicação, que incluem indicação de comprometimento prévio e achados críticos, usar ferramentas integradas para relatórios em aplicativos como o Drides e Nessus e interpretar os resultados. Vamos aqui para a nossa introdução. Ao fazer o exercício de Pentest, é fundamental manter as linhas de comunicações abertas. A equipe precisará definir o caminho de comunicação, identificar contratos essenciais e recorrer aos gatilhos de um evento de alerta ou comunicação. Devido aos requisitos de conformidade, muitas organizações precisarão de uma documentação precisa descrevendo os resultados do Pentest. Para ajudar nesse processo, muitos aplicativos têm ferramentas integradas para relatórios que ajudarão uma equipe a utilizar as informações à medida que preparam os relatórios formais. E bora aqui começar então o nosso tópico 17A, definir o caminho de comunicação, objetivos abordados do exame, item 4.3, e explique a importância da comunicação durante o processo de Pentest. Pessoal, antes da gente partir aqui para a nossa introdução, esses módulos finais, eles são nessa parte de relatório e de fazer as indicações do que fazer de correção. Então assim, são as lições mais light, mais de boa, mas são algumas coisinhas assim, que se você entender bem, é questão que você olhou na prova já consegue acertar. É bem tranquilo, né? Mas que de certa forma é um pouco mais assim chatinho, porque essa parte teórica puramente, então a gente tem que ter bastante cautela aqui na hora de estudar esses conceitos aqui. Bora lá para nossa introdução, então. Uma boa comunicação é essencial para o sucesso do Pentest. Não só a equipe do teste deve ser capaz de se comunicar entre si e com o seu líder, mas o líder da equipe também deve ser capaz de se comunicar com o contato designado pelo cliente. Basicamente, é aquela comunicação que a gente comenta de stakeholders e tudo mais, né? Tem que ter essa comunicação durante o Pentest ali. Como a gente viu, o que acontece, às vezes você acha alguma coisa ali que é ilegal, alguma coisa que, uma descoberta meio fora de escopo, enfim, tem que estar sempre nessa comunicação aí. Ter um caminho de escalation, que seria a escalação aqui, para comunicações, protege os pentesters de terem que tomar decisões arriscadas ou potencialmente prejudiciais. Você também deve garantir que as comunicações sigam uma cadeia de comando. Além disso, é importante que o supervisor de projeto da equipe de pentest tenha uma pessoa no lado do cliente para que eles possam levantar problemas imediatamente. Você deve concordar com os limites e protocolos para entrar em contato com o outro lado, no caso de um problema, incluindo quando e como o cliente notificará a equipe de pentest de que um teste está interferindo de maneira inaceitável no desempenho das operações e sistemas, quando e como a equipe de pentest envolverá o departamento de TI do cliente se ocorrer um acidente ou um sistema se desestabilizar ou não responder. Às vezes esse pentest aí, na maioria dos casos eu acho, sempre é uma equipe remota, né? Então tem que estar sempre alinhado, falar, olha, a gente está fazendo alguns testes aqui, se acontecer alguma coisa, algum sistema cair, vocês falam que a gente tenta parar aqui. A descrição do caminho de comunicação. Uma boa comunicação. Acabou que essa parte aqui ela ficou repetida do outro slide ali, né? Que fala aqui sobre a parte da comunicação, é importante ter um caminho de escalação e aqui os limites. Informar as pessoas sobre as atividades requer equilíbrio. Isso deve ser discutido e planejado com o seu cliente com cuidado. A falta de informação pode resultar em reações indesejadas ou mesmo pânico na equipe do seu cliente. Já o excesso de pessoas informadas pode impedir o teste do real ataque e as medições de resposta de defesa. Como assim? Por isso que existe o tal do teste black box lá, né? Caixa preta. Porque se às vezes você avisar a equipe de defesa, a equipe de blue team ali, eles podem tomar algumas decisões para fazer alguns tipos de bloqueio e pentest não ser efetivo, né? Então, eu trabalhei num local um tempo que a gente tava dedicado na equipe de cyber. E aí o pessoal falava assim, não faz scanner aí em horário comercial, não. Aí eu, tá, mas peraí. Qual que é a diferença? A gente tá fazendo pelo um link externo. Ah, mas se derrubar um sistema aqui e tal, o pessoal vai reclamar. Ah, mas aí você impede de um hacker fazer o scanner também tem horário comercial? Não. Então tem que ser horário comercial até para ver se o sistema aqui consegue aguentar esse tipo de tráfego. No caso lá era scanner simples, mas o pessoal não tinha muito conhecimento, tinha medo. No caso,
chefes imediatos, né? Então tinha essa questão de, vamos avisar o que tá fazendo. Não, se tem uma equipe dedicada lá de resposta a incidentes, tem um NOC, pra que eu vou avisar que eu tô fazendo um pentest? Pelo menos na minha cabeça eu achava que não, né? Do mesmo jeito que o pessoal não passava informação interna, a gente também não avisava o que tava fazendo, não. Tenha em mente que o cliente pode não se importar com esses problemas e querer avisar a todos na empresa sobre o ataque. Certifique-se que isso seja discutido minuciosamente com o cliente e o acordado no SOW, né, na declaração de trabalho ali. Então, assim, essas coisas são bem delicadas, né, pessoal? Quando um pentest normalmente tem um contrato ali, então se não tiver tudo bem definido, pode acabar tendo problemas ali para ambos os lados. Continuando aqui, em um pentest é importante garantir que as pessoas certas sejam informadas de quais informações devem ser compartilhadas, um pouco redundante, né? O gerente de TI do cliente e o CIO aqui, ou no caso o CISO, devem estar cientes do contrato. Os principais gerentes do departamento devem estar atentos caso incidentes imprevistos afetem seus departamentos. No entanto, a organização pode não querer que todos os funcionários saibam de um pentest que está ocorrendo aqui, né? Especialmente se quiserem verificar a eficácia do uso de engenharia social para lançar um ataque. Então, normalmente, nem todo mundo fica sabendo, né? Porque algumas coisas ali, primeiro, sei lá, as informações podem sair meio atravessadas, enfim. O líder designado da equipe de pentest deve ter uma comunicação estreita com o contato do cliente, normalmente o gerente de TI ou alguém que foi indicado ali para fazer esse primeiro contato, né? Para reduzir possíveis confusões, toda a comunicação entre a equipe de teste ou a equipe de pentest ali no caso, e o cliente deve passar por esses pontos de contato. As duas funções principais devem ser práticas. Isso permite uma resposta imediata em caso de incidentes, descobertas inesperadas, solicitações adicionais do cliente ou qualquer outra coisa que possa levar a uma prorrogação de tempo ou alteração do escopo. E aí ele traz umas definições de contatos. Um contato primário é a parte responsável por lidar com o projeto no lado do cliente. Geralmente é um CISO ou outra parte responsável pelas principais decisões sobre o pentest. Enfim, isso é muito particular de cada contrato, de cada empresa. O contato técnico é o responsável pelos elementos tecnológicos da atividade. Eles têm um conhecimento mais profundo dos aspectos técnicos e o impacto das atividades na rede do cliente e das restrições que o pentest pode enfrentar. A gente tem aqui a parte do contato de emergência também, que é a parte que pode ser contatada caso surjam questões particularmente urgentes. Em alguns casos, essa pessoa pode ser o contato técnico, por exemplo. Idealmente, o contato de emergência deve estar disponível 24/7, ou pelo menos durante o horário em que a atividade está sendo realizada, se for durante o horário comercial. Então, assim, a gente já finalizou esse tópico aqui, bem curtinho.